Olá, meus estimados ilustres, sejam muito bem-vindos. E aqui nós estamos novamente para dar continuidade da história deste grande homem de Deus, o qual a história o intitula como sendo o apóstolo da cura. Note que no vídeo anterior nós contamos um pouco da sua história com relação à sua infância e depois à sua fase da juventude. Chegamos até aos 21 anos de idade. E quando então este homem, John Alexander Dowie, tinha 21 anos de idade, ele já havia construído um pouco do seu lado profissional, ou seja, ele já tinha algumas finanças na sua mão, na sua posse, mas o que ele resolve fazer com que ele havia adquirido durante esse período de tempo do seu trabalho, do seu esforço, é algo fascinante, é algo magnífico, é algo do qual eu também procuro fazer e aplicar na minha vida. John Alexander Dowie, então, ele pega o seu dinheiro e ele procura alguém que tinha uma capacidade para poder instruí-lo no ministério. Ele já estava a ouvir o chamado de Deus para a obra missionária e por conta disso ele não queria atuar de uma forma sem antes receber a preparação. Por essa causa, ele pega os seus valores e contrata um professor e começa então a aprender sobre o ministério. E isso também serviu de grande valia para a sua vida no futuro, porque essa é aquela questão. Ele teve a capacidade de se preparar no presente para posteriormente ter um trabalho excelente. Acredito que isso é fundamental, nós como pregador, nós como pastor, nós como missionário, buscar o crescimento, buscar o aperfeiçoamento. Quando você olha na vida dos apóstolos, especialmente quando você olha na vida do apóstolo Paulo, você tem essa graça de contemplar a forma brilhante como Deus usou ele. Só que por detrás você vai ter a compreensão que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um homem de grande sabedoria, de grande conhecimento. E isso é fundamental. Deus, ele não desperdiça recurso para a sua obra. Quando nós buscamos o aperfeiçoamento profissional, quando nós buscamos o conhecimento, por incrível que pareça, Deus poderá usar essas ferramentas para glorificar o seu santo e poderoso nome. Como, na verdade, temos o privilégio de encontrar na Bíblia muitos homens que focaram nos estudos, buscaram conhecimento, buscaram a inteligência através da ciência daquela época. Daniel, inclusive, era um homem sábio, peso embora que Deus deu sabedoria para ele, mas também temos a compreensão que ele estudou as leis da Babilônia, estudou a ciência da Babilônia e ele era alguém instruído em todo o conhecimento. Isso é fundamental. Mesmo quando você olha na vida do próprio Moisés, tens a compreensão que Moisés estudou nas melhores universidades do Egito, ele teve o conhecimento científico e Deus usou a vida de Moisés de uma forma poderosa e gloriosa. Então, quando nós olhamos na vida de John Alexander Dowie, nós temos essa compreensão que nós precisamos investir no nosso conhecimento, precisamos investir no nosso crescimento pessoal. Infelizmente, na nossa geração, é muito comum nós encontrarmos alguns jovens que são aversos ao conhecimento. Eles ignoram, inclusive, o conhecimento. E quando assim o fizemos, infelizmente, nós estaremos caindo para um profundo abismo. O conhecimento é importante, o conhecimento é fundamental e o conhecimento é inegociável. Nós precisamos buscar o conhecimento com tudo quanto nós temos, nós precisamos usar e canalizar força para adquirir o conhecimento. Assim diz Salomão no livro de Provérbios: com tudo aquilo que você possua, busque o conhecimento, compre o conhecimento, adquira a sabedoria, porque é fundamental. E assim, John Alexander Dowie teve essa pretensão, teve essa preocupação em buscar o conhecimento. E ele conseguiu de buscar esse conhecimento, esse aperfeiçoamento, essa mentoria. E posteriormente ele volta para a sua terra natal, na Escócia, na cidade de Edimburgo. E quando ele chega lá, ele vai mais além. Ele começa a fazer faculdade. E lá ele segue duas áreas cruciais. Ele segue a ciência da política e ele também segue a teologia. Ou seja, ele tinha muita fome
em adquirir o conhecimento. E assim ele fez, ele buscou esse conhecimento na área das ciências políticas e também buscou conhecimento no ramo da teologia. E depois dele estar bem aperfeiçoado, depois dele estar bem capacitado, ele recebe a proposta de assumir um trabalho como pastor integral. E ele aceita essa incumbência, ele aceita essa missão, mas ele também se decepciona pelo fato de que John Alexander Dowie cultivou no seu coração uma fé inabalável de que Deus ele não está parado no tempo. Ele cultivou dentro de si a plena fé de que Deus tem poder de curar, de libertar, transformar e realizar as mesmas coisas que ele realizou no passado. E isso gerou uma grande revolta em seu coração, porque a igreja naquela época vivia uma profunda letargia. Quando você lê a biografia de John Alexander Dowie, você entende que o que mais movia John Alexander Dowie é que Deus tem poder para curar. Essa era a fé inabalável deste homem. Mas eu quero retroceder um pouco. Quando ainda ele estava na faculdade, ele também teve o privilégio de ser o capelão do hospital e ele acompanhava a cirurgia e estava sempre com o cirurgião, ele conversava com eles. E John Alexander Dowie, ele cria uma aversão com relação à medicina da sua época, porque ele via grandes cirurgiões a entrar na sala de cirurgia, a realizar seus trabalhos, porém a terem resultados não satisfatórios. Ou seja, os pacientes acabavam morrendo, acabavam falecendo. E nisso criou uma grande revolta no coração de John Alexander Dowie na sua época. Entenda bem, na sua época a medicina não era tão avançada e com certeza os médicos trabalhavam muitas das vezes nas áreas das incertezas e eles, como médico, como doutores, falavam com o paciente certas palavras para agradar o paciente, mas nos bastidores eles revelavam os seus fracassos, revelavam as suas incompetências, suas incapacidades. Isso cria uma grande revolta no coração de John Alexander Dowie, ao ponto que depois, mais para frente, você vai entender isso, que John Alexander Dowie era visto como alguém psicopata, como alguém que não tinha nenhum apreço, nenhum respeito, nenhuma consideração pela medicina. Porém, ele age daquela forma que depois você vai ver isso aí com precisão. Acredito eu que vai ser já no penúltimo capítulo da nossa série da vida de John Alexander Dowie. E isso cria então algo que até certo ponto deixa muitos dos seus amigos, até pessoas que moravam na sua cidade, aqueles que até certo ponto tinham uma profunda consideração pelo Evangelho e criam uma aversão. Mas John Alexander Dowie, com certeza, ele foi um grande homem de Deus. Mas olhando ainda nessa perspectiva, ele aceita o trabalho de ser pastor da igreja e lá ele encontra barreira, encontra dificuldade, porque os sacerdotes, os pastores acreditavam na palavra, porém eles tinham uma certa limitação da palavra de Deus. Já não tinham mais aquela fé de que Deus poderia curar no presente, de que Deus poderia curar na sua época, no seu tempo, e isso cria uma revolta no coração de John, razão pelo qual John sai, deixa o trabalho e vai para Chicago. Quando John chega em Chicago, algo maravilhoso acontece. E esse é o próximo capítulo. Eu quero contar para você a forma como Deus usou este corifeu em Chicago. Foram milagres extraordinários que Deus realizou através do John Alexander Dowie. Deus abençoe a sua vida. Conto contigo no terceiro capítulo da vida deste homem e com certeza Deus estará incendiando o seu coração para uma vida de glória, para uma vida de poder, para uma vida de uma profunda experiência com Deus. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas e que em conjunto possamos crescer na presença gloriosa do nosso Deus.